ou de casa, que Deus lhe dê sossego por dentro e sombra boa por fora. Aqui quem fala é o vô Tião do Sertão. Tem coisa que não grita para assustar, não. Ela só encosta na gente para lembrar que existe limite, existe respeito. Depois me diga de onde você está me escutando e qual foi o sinal mais estranho que já viu na sua terra. Primeiro causo. O café não espelha à toa. Aconteceu em Jucurutu, Rio Grande do Norte, no ano de 1962. Eu conto como me contaram. Acredita quem quiser. Naquele tempo, o sertão estava de testa franzida, como quem segura a chuva no dente. O barro rachado parecia boca pedindo água, e o povo vivia agarrado em costume, reza e promessa, que era o jeito de não desandar por dentro. No fim da tarde, quando o sol se deitava por trás das cercas, era café coado e conversa miúda. Café ali não era só bebida, não. Era visita, era perdão, era notícia, era acordo feito sem papel. E foi justamente por causa de um café que o caos começou. Tinha um vaqueiro naquelas bandas chamado Bastião Cazuza. Homem de braço forte, mas língua atravessada. Desses que não perdiam chance de alfinetar os outros, principalmente quem mexia com fé e cura. Dizia que benzedeira era invenção de gente sem trabalho, que oração era canto para enganar doente e que promessa era muleta de quem não aguentava a vida no peito. No povoado, quem benzia era a Dona Madalena da Bica, uma velha pequena de corpo e grande de olho. Morava perto de uma cacimba, num canto onde o vento sempre passava mais frio. Não era mulher de chamar atenção. Só fazia o que sabia, calada, e quando recusava atender alguém, recusava sem tremer. Tinha quem dissesse que ela lia a pessoa pelo jeito que pisava no terreiro. Bastião implicava com isso, e implicava com gosto. Numa manhã de feira, ele passou por Dona Madalena e soltou alto para todo mundo ouvir, como quem joga pedra e quer aplauso. Reza não enche pote, quero ver é água caindo do céu. A velha não respondeu na hora. Só encarou Bastião, como quem mede um animal brabo, sem levantar o chicote. Depois virou as costas e seguiu, com a calma de quem não tem pressa de vencer discussão. A tarde caiu e Bastião foi para casa com os amigos. Tinha cachaça escondida e conversa de valentia, aquele riso que nasce mais do orgulho do que da alegria. A mulher dele, Luzia, ainda tentou segurar a onda. Hoje é dia de sossego, Bastião. Deixe a velha em paz. Ele deu de ombros e pediu café do jeito dele, como se café fosse ordem de mando. Luzia coou. O cheiro subiu bonito, forte, daquele que abraça a cozinha. Só que, quando ela foi despejar no bule, o líquido não caiu liso. Fez uma volta estranha, como se tivesse escolhido o caminho sozinho. Ela franziu a testa, mas não disse nada. Pôs a caneca na mesa. Bastião tomou o primeiro gole e fez careta. Tá com gosto de ferro. Luzia provou da própria caneca. Para ela estava normal. Quente e amargo como sempre. Ela quis responder, mas o olhar de Bastião já vinha afiado. Café é café. Tu que tá inventando coisa, mulher. Ele mexeu com a colher, com força, e a colher parou no meio da caneca, em pé. Não caiu nem para o lado, nem para trás. Ficou ali, como se alguém segurasse por baixo. Bastião ficou 1 segundo sem rir. A mão dele gelou de leve, mas o orgulho veio primeiro que o medo. Truque de cozinha, isso é o pó grosso. Ele bateu na borda da caneca. A colher caiu, o café ondulou e por um instante a superfície ficou lisa demais. Lisa, feito espelho de água parada. E naquele brilho escuro, Bastião viu uma coisa que não era para estar ali. Um formato fundo, redondo, marcado, como pegada de casco. Ele piscou, tornou a olhar. A marca continuava bem no centro, como se o café tivesse guardado a pisada. Bastião empurrou a caneca para longe e forçou uma risada que saiu seca. Ô, Luzia, tu tá querendo me botar medo com café agora?
mas por dentro alguma coisa nele já tinha entendido. Naquela noite, a cozinha não era só cozinha, o café não era só café. E do lado de fora, no terreiro, o cachorro de casa, que sempre latia para qualquer sombra, não latiu para nada. Só sentou, olhando fixo para o escuro do quintal, e começou a choramingar baixinho, como se estivesse vendo alguém chegar sem fazer barulho. Bastião tentou fazer de conta que era besteira, levantou a caneca e foi despejar o café no terreiro para quebrar encanto, como ele mesmo disse com deboche. Só que o café caiu no chão de terra batida e, em vez de sumir no pó, ficou ali um instante, formando uma roda escura, redondinha, com um miolo mais preto no centro, parecendo pupila. A roda tremia de leve, como água parada quando o bicho bebe e se afasta. Luzia puxou a mão dele baixinho. Bastião, deixa isso. Tem coisa que a gente não cutuca. Ele puxou a mão de volta, nervoso. Agora tu virou medrosa também? Mas o jeito que ele falou não tinha firmeza. Tinha pressa. Tinha aquele gosto ruim de quem percebeu que mexeu num trem sem tamanho. Naquela noite, Bastião não quis mais café. Quis cachaça. Achou que a bebida ia amansar a cabeça. Só que a cachaça desceu e não esquentou. Ficou fria no estômago, feito pedra de rio. E toda vez que ele passava perto da mesa, via a caneca vazia brilhando, como se ainda tivesse líquido lá dentro. Deitou, mas o sono não veio direito. Quando cochilava, era pouco, era ruim. Sonhou com um curral escuro, as reses todas paradas, olhando para ele com olho de gente. E no meio do curral, um coador de pano pingava sem parar. Não era café, era um caldo grosso e preto, que caía no chão e virava marca de casco. Acordou suado, com a garganta seca. Foi beber água do pote e a água tinha um gosto de ferro, o mesmo do café. Aí ele sentiu um aperto no peito, não de doença, de peso, como se alguém tivesse sentado no alto do coração dele sem pedir licença. No outro dia cedo, foi para Lida tentando espantar o pensamento. A roça estava igual sempre, o sol subindo devagar, o cheiro de terra quente, o canto dos bichos, mas tinha um detalhe. As vacas, que costumavam aceitar ele de perto, se esquivavam. O cavalo dele empinou sem motivo e puxou para o lado, como se visse coisa no vazio. Bastião chamou o vizinho que passava, um homem chamado Nicanor, sujeito de olho miúdo e fala doce demais. Meu cavalo tá danado hoje. Nicanor olhou para a cara dele e soltou, feito conselho jogado no vento. Tem gente que amanhece com o corpo pesado e acha que é cansaço, às vezes não é. Bastião franziu a testa. Tá falando o quê? Nicanor deu um sorriso curto, desses que não mostram dente. Nada não, só dizendo. E foi embora sem olhar para trás. Aquilo entrou em Bastião como espinho. Porque Nicanor era dos que viviam rondando conversa, ouvindo mais do que falavam. E Bastião tinha tempos atrás feito pouco dele em público na feira por causa de um negócio de compra de bezerro. Tinha humilhado o homem sem necessidade, só para se mostrar maior. Na hora achou que era só brincadeira, mas palavra ruim não some, não. Ela cria ninho. Bastião voltou para casa mais cedo, com a cabeça fervendo. Luzia percebeu no jeito dele. Tu tá pálido. É o sol. Sol não deixa olho desse jeito. Ele mandou ela calar por vergonha. Mas por dentro já estava ouvindo os próprios passos, como se não fossem dele. No fim da tarde, quando a sombra começou a crescer no quintal, Luzia foi coar café de novo, por costume. Ela nem queria, mas casa de roça tem seus ritos, e o café era um deles. Quando o pó molhou no coador, veio um cheiro bom, só que por baixo tinha outro cheiro junto, um cheiro azedo, de coisa guardada úmida. O café caiu no bule e, dessa vez, formou na superfície um brilho liso, igual espelho de açude sem vento. Luzia chamou Bastião com a voz pequena. Vem cá. Ele chegou e olhou. No espelho escuro do café, ele viu o próprio rosto.
Só que atrás do ombro dele tinha uma sombra. Não era sombra de parede, era sombra de gente parada, como quem observa. Bastião virou num golpe, pronto para xingar alguém. Não tinha ninguém. Quando voltou a olhar para o bule, a sombra também não estava mais. Mas o café, no meio, tinha a mesma marca redonda, aquela pupila preta olhando de volta. Bastião empurrou o bule e o vidro bateu na madeira, seco. Eu vou lá na Madalena. Luzia respirou aliviada, como quem ouve a primeira palavra certa depois de muita teimosia. Vai, e vai com respeito. Ele atravessou o povoado no fim de luz. A casa de Dona Madalena ficava num canto baixo, perto da cacimba. Chegou e bateu palma. A velha apareceu na porta, sem sorriso, sem raiva, só com o olhar firme. O que foi, Bastião Cazuza? O céu não caiu, não, mas o senhor tá com cara de quem viu. Ele engoliu seco. Tem coisa estranha lá em casa, ela respondeu sem pressa. Estranho é o senhor achar que pode falar do sagrado como se fosse poeira. Bastião tentou retrucar, mas a voz falhou. Dona Madalena continuou. Eu não tiro mal de quem entra aqui com deboche. Primeiro, se você me diga, quem foi que você feriu com a língua? Porque inveja não nasce do nada. Ela pega carona na porta aberta. Bastião apertou a mão, lembrando do riso na feira, do olhar de Nicanor, da vergonha que ele fez o outro engolir. Ninguém. A velha deu meio passo para trás e começou a fechar a porta. Então vá para casa com o seu ninguém e leve junto o que está lhe olhando no café. Bastião segurou no batente desesperado. Madalena, pelo amor de Deus! Ela parou, mas não amoleceu. Volte quando sua boca souber pedir, e antes de voltar, desamarre o nó que você fez no peito de alguém. Senão eu rezo e o mal volta, porque a raiz continua enterrada. Bastião saiu dali com o corpo mais pesado do que entrou. No caminho de volta, o escuro parecia acompanhar o passo dele, bem rente, como bicho acostumado a caçar devagar. Quando chegou em casa, Luzia já estava na porta esperando. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa. E do lado de dentro, a caneca vazia em cima da mesa deu um estalinho, sozinha, como se alguém tivesse encostado nela com unha. E Bastião entendeu que aquela noite ia ser cumprida. A noite caiu de vez e Bastião ficou andando pela casa como quem procura um lugar para botar a cabeça e não acha. Luzia acendeu uma vela perto do oratório e não disse palavra dura. Só olhou para ele com um cansaço de quem já avisou antes. Ele tentou comer e não desceu. Tentou beber água e a água voltou com o mesmo gosto de ferro. O peito apertava num ponto só, como se alguém pusesse um peso bem em cima do coração e ficasse ali, quieto, esperando ele admitir o que não queria. E aí, sem ninguém encostar, a caneca na mesa começou a suar por fora, como se estivesse cheia. Bastião chegou perto e viu. No fundo, onde era para ter só barro e sombra, tinha um restinho de café, escuro, liso, redondo. Aquele espelho de novo. Ele puxou a caneca e encarou. A superfície devolveu o rosto dele, mas não era o rosto de agora. Era ele na feira rindo alto, apontando o dedo, fazendo o outro engolir seco. A lembrança veio tão viva que doeu mais que qualquer medo. Mas, no reflexo, atrás dele aparecia o rosto de Nicanor, parado, com os olhos abertos demais, sem piscar. Bastião virou de supetão. Não tinha ninguém. Quando olhou de volta para o café, o espelho tinha mudado. Agora não era lembrança, era uma coisa mais feia. A marca de casco, bem no centro, como se alguém tivesse pisado dentro da caneca e deixado o peso. Porém, o pior não foi ver. O pior foi sentir. O peito dele afundou de uma vez e o ar não entrou. Bastião levou a mão à garganta e caiu sentado, puxando fôlego igual peixe fora d'água. Luzia correu e segurou o ombro dele, rezando baixinho, do jeito dela, sem teatro. E Bastião ali entendeu a primeira verdade daquela história. Coragem não é peitar o escuro. Coragem é reconhecer a própria culpa.
Por isso, ele levantou como deu, pegou o chapéu e foi para a rua, no meio da noite mesmo. Luzia tentou segurar. Deixe para amanhã, ele não deixou. Se eu deixar, eu não acordo. A estrada até a casa de Nicanor parecia mais comprida. O vento raspava nas folhas secas e as sombras das cercas se mexiam como se quisessem acompanhar. Quando chegou, bateu palma com força. Nicanor abriu a porta devagar, sem surpresa nenhuma. Eu sabia que você vinha. Bastião engoliu o orgulho, o que restava dele, e a voz saiu quebrada. Eu vim pedir perdão. Do jeito que eu lhe tratei, foi feio. Eu lhe diminuí para me achar grande. Nicanor ficou olhando um tempo, como quem pesa uma medida. Só que o olho dele não tinha alegria. Tinha cansaço. Tinha um fundo escuro de quem já engoliu muita humilhação. Perdão é palavra que cura, Bastião, mas não cura sozinha. Ela precisa de gesto. Bastião baixou a cabeça. Diga o que você quer. Nicanor deu um passo para fora e apontou para o rumo da feira, como se o caminho fosse uma sentença. Quero que você diga isso onde você riu, na frente de quem ouviu. Porque o mal dessa vida não é só a inveja, não. É a vergonha que a gente planta nos outros e acha que morre no mesmo dia. Bastião ficou parado, sentindo o peso no peito dar uma folga pequena, como se alguém afrouxasse um nó só para ver se ele ia cumprir. Eu faço. No outro dia, cedo, Bastião foi para a feira. O povo estranhou quando ele subiu no batente da venda e pediu atenção. Ele não fez discurso bonito. Só falou simples, com o olho baixo. Eu ofendi Nicanor sem precisão. Fiz pouco do homem e fiz pouco de mim também. Eu peço perdão a ele e a vocês, que tiveram que ouvir. E peço a Deus que me tire essa língua ruim de dentro. Teve gente que riu por costume, mas o riso morreu rápido quando viram que ele não estava encenando. Depois disso, Bastião foi na casa de Dona Madalena. Não bateu como quem manda. Bateu como quem pede. Ela abriu e ficou esperando ele falar. Bastião entrou e a primeira coisa que fez foi pedir bênção. A velha deixou um silêncio passar, desses que limpam. Agora sim, sua boca aprendeu a forma. Ela preparou café na frente dele, do jeito mais comum do mundo, e ainda assim parecia um ritual. Quando despejou no bule, o café caiu liso, sem volta estranha. Quando serviu na caneca, a colher caiu como sempre cai, não ficou em pé, não espelhou. Dona Madalena só disse, a inveja é igual poeira fina. Ela entra pela menor fresta, e a maior fresta do homem é o orgulho. Hoje você fechou uma porta. Trate de não abrir de novo. Bastião voltou para casa mais leve, não porque virou santo, mas porque virou gente. O cachorro, naquela noite, deitou sem choramingar. Luzia dormiu inteira, como fazia tempo que não dormia. E a caneca? A caneca ficou. Ninguém quebrou, ninguém jogou fora. Ficou com uma manchinha no fundo, um círculo escuro que nunca saiu direito. Não era ameaça, era lembrança, porque café não espelha à toa. Quando espelha, é porque tem coisa dentro da gente pedindo acerto. Venha chegando devagar, que o segundo causo não começa com grito, começa com aviso. Aqui quem fala é o Votião do sertão. E quem viveu em mato fechado sabe, nem tudo que brilha é achado. Às vezes é armadilha. Se você já viu a natureza cobrar de mansinho, depois me conte, que essas histórias se entendem entre si. Esse caos aconteceu em Uauá, Bahia, no ano de 1971. O segundo caos, o mel preto não é presente. Dizem que foi num juazeiro velho, perto de um cruzeiro de estrada, que um homem achou um enxame grande demais para ser só abelha. E trouxe para casa um mel escuro que não era para ter sido mexido. Tem lugar que a gente pisa e já sente no calcanhar. Ali tem regra que não foi escrita, mas foi vivida. Quem nasceu em sertão sabe, o mato não é só mato. Ele dá sustento, dá sombra, dá caminho, mas também tem seu jeito de dizer não. Em Uauá, Bahia, no ano de 1971, morava um homem conhecido por Zeca Dourado. Não era ruim de coração, não. Era ruim
Era de freio, trabalhador, desses que acordam antes do sol e voltam quando o escuro já está sentado no terreiro. Só que Zeca tinha um defeito que cresce igual mato em cerca abandonada. A mão dele era comprida para vantagem. Onde via sobra, queria pegar. Onde via fartura, queria levar. E mel, para ele, era dinheiro que cheirava doce. Naquelas bandas, o povo tirava mel com cuidado no tempo certo, pedindo licença, deixando parte para o enxame seguir vivo. Tinha até um dito antigo que os velhos falavam sem ameaçar, só avisando: mel de oco velho não se toma na marra, a abelha tem dono que ninguém vê. Zeca ria disso. Dizia que dono de abelha era conversa. Foi numa tarde de calor parado que ele viu o sinal pela primeira vez. Voltava de uma lida, cortando caminho por uma estrada de barro, e passou por um cruzeiro de beira de estrada, daqueles de madeira escurecida, cheio de fita velha e promessa esquecida. Ali perto tinha um juazeiro grande, tronco grosso, oco no meio, parecendo guardar água por dentro, mesmo na seca. Zeca escutou um zumbido diferente. Não era aquele zumbido fino de abelha comum, não. Era grave, fundo, contínuo. Parecia que vibrava dentro do peito, como tambor abafado. Ele parou, olhou para o juazeiro e viu o movimento. A entrada do oco parecia respirar, indo e voltando com uma vida própria. Abelha entrando e saindo, mas não em alvoroço, num serviço calmo, organizado, como se soubessem exatamente o que faziam. Zeca sorriu. Na cabeça dele não era aviso, era achado. Chegou em casa e falou com a mulher, Rita, já preparando o bornal. Amanhã eu volto lá cedo. Tem mel para render. Rita franziu o rosto, sem gosto de briga, mas com medo de pressentimento. Perto do cruzeiro, naquele juazeiro oco, meu pai dizia para não mexer ali. Teu pai tinha medo demais. Não é medo, Zeca, é respeito. Ele fez pouco caso. E quando a gente faz pouco caso do respeito, o mundo costuma se ajeitar de um jeito que a gente não entende. No outro dia, antes do sol esquentar de vez, Zeca voltou com faca, pano, um fumacê improvisado. Chegando perto do cruzeiro, o zumbido já estava esperando, como se nunca tivesse parado. Ele acendeu o fogo para dar fumaça e se aproximou do oco. As abelhas não atacaram de cara. Só fizeram uma roda no ar, devagar, como se medindo o homem. Zeca achou aquilo bonito, achou aquilo fácil. Enfiou a mão, cortou um pedaço de favo da beirada. Foi aí que o cheiro subiu. Não era só doce. Tinha um fundo de ferrugem e uma coisa azeda de fruta passada no chão. Zeca puxou o favo e viu o mel escorrendo grosso, quase preto, com um brilho oleoso que não parecia de mel de verdade. Ele devia ter parado ali, devia ter deixado o favo quieto e ido embora. Mas ganância não escuta conselho. Zeca lambeu a ponta do dedo. No começo foi doce, bonito, mas logo depois veio um amargo que agarrava no fundo da língua, como se tivesse raiz. Ele cuspiu no chão e esfregou a boca na manga, só que a sensação ficou. Era como se o mel tivesse criado uma película no céu da boca dele, uma camada fina que nem água tirava. Mesmo assim, ele encheu um pote e, antes de ir embora, olhou para o cruzeiro e soltou uma frase besta, dessas que o orgulho fala quando quer se mostrar maior que o mundo. Se tem dono invisível, que venha cobrar. Voltou para casa antes do meio-dia. Rita abriu o pote e recuou no cheiro. Isso tá escuro demais. É mel forte, vale mais. De tarde, Zeca já sentiu o corpo amolecer. As pernas pesaram, a nuca esquentou, um cansaço estranho tomou o peito. Ele achou que era sol, achou que era lida, e se deitou. Quando a noite chegou, ele acordou com a boca seca e aquele gosto de ferro voltando, misturado com o doce ruim do mel. Levantou para beber água e percebeu outra coisa. O silêncio da casa estava diferente. Não era sossego. Era como se o ar tivesse ficando cheio. E de algum lugar, bem baixo, começou um zumbido. Não do lado de fora, dentro.
Zeca parou no meio do quarto, olhando para o teto de palha, tentando entender de onde vinha. O som parecia morar nas paredes, correndo por trás da madeira, entrando pelos cantos, como se a casa inteira fosse um ninho. Rita chamou, com a voz pequena. Zeca, tu tá ouvindo? Ele respondeu sem coragem de mentir. Tô. E o zumbido devagarinho foi aumentando, como quem se aproxima sem pressa, porque sabe que a noite é longa. O zumbido foi crescendo, e Zeca começou a andar pela casa como quem procura o dono do barulho. Rita ficou no canto, com as mãos apertadas no avental, olhando para o teto de palha, como se esperasse cair alguma coisa. Zeca bateu com o cabo da faca numa das ripas. Deve ser enxame querendo entrar. Amanhã eu fecho essas frestas. Mas enquanto ele falava, o som mudou. Ficou mais grave, mais fundo, como se não viesse do alto, e sim de dentro das paredes, por trás do barro, correndo igual bicho miúdo em rumo certo. Mas não apareceu uma única abelha. Ele tentou dormir e não conseguiu. Quando fechava o olho, via o oco do juazeiro por dentro, escuro e brilhando como garganta de bicho. A boca continuava com aquela película e a água não limpava. Rita fez chá de folha de laranjeira, fez reza baixinha, mas o mal-estar só aumentou. No meio da madrugada, Zeca levantou de novo. Foi até a varanda e ali viu que a noite estava mais pesada do que devia. O ar parecia melado, pegando na pele. O cruzeiro da estrada, lá longe, mal aparecia, mas era como se o escuro apontasse para ele. Porém, o que assustou mesmo foi o pote. O pote de mel que ele tinha deixado em cima da mesa estava suando por fora. Uma gosma preta escorria devagar pela borda, mesmo com a tampa bem fechada, e pingava no chão. E o cheiro estava mais forte, com ferrugem e fruta podre misturado, fazendo o estômago embrulhar. Rita se aproximou, fez menção de tocar, e Zeca puxou o pote para perto de si, como quem protege tesouro. Não mexa. Isso vale dinheiro. Ela olhou para ele com uma tristeza que não tinha raiva. Vale é doença. Zeca ia responder, mas não deu tempo. No teto, sem vento nenhum, a palha fez um estalinho curto. Depois outro. Depois um terceiro, mais comprido, como se alguém arrastasse unha por cima. Zeca pegou a lamparina e levantou. E viu. Não era a abelha entrando, nem bicho se escondendo. Era uma borda escura se formando na fresta entre a parede e o teto, bem devagar, igual cera sendo puxada e esticada. Uma linha preta grossa, viva, que crescia sem pressa, tapando a passagem como quem fecha uma boca. Por isso Zeca deu um passo para trás. A cabeça rodou, a vista deu uma falha e o peito apertou. O zumbido veio mais perto, como se tivesse se ajeitado dentro dele. A garganta queimou e ele sentiu a língua pesada, grudenta, como se ainda tivesse mel nela. Rita correu para a porta e abriu, querendo chamar alguém. Mas quando abriu, parou. A voz não saiu. Do lado de fora, no terreiro, não tinha movimento de bicho nenhum. Só um monte de sombra em volta da casa, como se o escuro tivesse engrossado. E ali, na madeira da porta, bem no batente, já tinha uma mancha de cera preta recém-colada, com o mesmo brilho oleoso do mel. Zeca tentou rir, por costume de não se render, mas o riso saiu fraco. É só cera, é só abelha. Só que não vinha abelha com asa batendo, não vinha revoada, não vinha ataque. Era pior, porque parecia inteligência, parecia serviço. A cera foi subindo pela porta, devagar, fechando frestinha por frestinha, sem pressa nenhuma. Como se alguém do lado de fora estivesse trancando a casa por dentro. Rita começou a chorar baixo. Zeca, a gente tá ficando preso. Ele puxou o facão e cortou a cera na porta. A lâmina entrou, mas o corte não abriu como devia. A cera grudava no metal e puxava de volta, elástica, teimosa, como carne de bicho. Zeca sentiu o medo mordendo o orgulho. Foi aí que bateram no lado de fora, não na porta. 3 pancadas, no barro da parede, perto do canto, espaçadas.
Não era vizinho chamando, não era gente pedindo entrada, era como se fosse aviso. Zeca gelou. Quem tá aí? Ninguém respondeu. As pancadas vieram de novo, um pouco mais pro lado, como se alguém andasse por fora sem pisar no chão. Rita se agarrou no braço dele. Pelo amor de Deus, Zeca. Ele não sabia o que fazer e homem, quando não sabe, costuma escolher a pior coisa. Insistir no erro. Ele pegou o pote, abriu a tampa e falou para a noite, num desafio que já não era valentia, era desespero. Se quer cobrar, cobre logo. Na mesma hora, o pote borbulhou. O mel preto levantou um fedor quente e o zumbido explodiu dentro da casa, tão alto que pareceu fazer as paredes tremerem. Zeca sentiu uma ânsia subir e o corpo dobrou. E no vômito que veio, não saiu comida. Saiu uma gosma escura, grossa, com brilho de óleo, caindo no chão como se fosse parte daquele mel. Rita gritou pelo vizinho, pela santa, por qualquer força, e como se o destino esperasse a hora certa, o velho delegado Valdemar, que morava 2 casas depois e tinha ouvido o barulho, apareceu no terreiro com uma lamparina na mão. Ele olhou a porta sendo tomada de cera e não fez pose de autoridade. Só disse baixo, como quem fala com coisa que merece cuidado. Rapaz, você mexeu onde não devia. Zeca tentou explicar, mas a língua embolou. Valdemar não entrou, nem chegou perto demais. Só apontou com o queixo para o pote e falou: isso aí não é briga de faca, é acerto. Amanhã, antes do sol abrir a vista, você vai levar esse mel de volta para o lugar que tirou e vai pedir licença com a boca limpa. Senão, essa casa vira colmeia e vocês viram criação. Zeca olhou para o teto e viu a linha preta crescer mais um palmo e entendeu, tarde demais, que a mata não cobrava com pressa, ela cobrava com certeza. E naquela madrugada, a cera começou a fechar também, a última janela Zeca passou o resto da madrugada sentado no chão, encostado na parede, com Rita abraçada nele e o zumbido comendo o silêncio. A cera já tinha tomado as beiradas da janela, e a parte de baixo da porta, como se a casa estivesse sendo embrulhada devagar. Não era ataque de bicho, não era revoada. Era um cerco quieto, de quem tem tempo. O delegado Valdemar ficou do lado de fora, vigiando sem entrar. De vez em quando ele dizia alguma coisa para não deixar o medo crescer mais do que precisava. Não fique batendo faca nisso, não. Tem coisa que não é para enfrentar. É para acertar. Quando o primeiro clarão do dia riscou o céu, o zumbido diminuiu um tantinho, como se a noite tivesse recuado só para respirar. A cera parou de crescer. A casa ficou ali, trancada pela metade, igual bicho que segura a presa sem terminar de engolir. Valdemar chamou Zeca na porta, pela fresta que ainda tinha. É agora. Pegue o pote e vá com a boca certa. Zeca pegou o pote com as 2 mãos. O mel preto dentro parecia mais pesado do que ontem, como se não fosse líquido, fosse vontade. Rita quis ir junto, e Valdemar deixou. Melhor. Palavra de mulher às vezes abre caminho. Eles foram pela estrada de barro, ainda com o dia nascendo, o povoado calado, só um ou outro cachorro olhando. O cruzeiro apareceu no rumo, escuro contra o céu claro. E o juazeiro perto dele estava do mesmo jeito. Grande, oco, quieto demais. O zumbido ali era baixo, como se estivesse dormindo com um olho aberto. Zeca parou a uns passos. A garganta dele ainda tinha aquele gosto ruim e a vergonha pesava mais que o pote. Rita encostou a mão no braço dele. Fale certo. Não é hora de valentia. Ele respirou fundo e, sem levantar a voz, falou para o juazeiro e para o que morasse ali, visível ou não. Eu vim devolver, eu mexi no que não era meu. Eu peço licença e peço perdão. Foi simples, mas foi de verdade. E verdade tem um som que o mato escuta. Mas, mesmo assim, nada aconteceu de imediato. Não teve vento, não teve trovão, não teve luz.
Só um silêncio mais limpo, como se o mundo estivesse esperando o próximo passo. Porém, quando Zeca se aproximou do oco, ele viu uma coisa que fez o peito dar um pulinho. Na borda do buraco, bem na madeira escura, tinha uma mancha oleosa, preta, igual o brilho do mel. Era como se o juazeiro tivesse deixado um aviso de que lembrava. Valdemar falou baixo, sem mandar. Não derrame de qualquer jeito. Devolva como quem entrega algo de volta ao dono. Zeca abriu o pote. O cheiro de ferrugem subiu forte. Ele sentiu o estômago embrulhar, mas aguentou. Despejou o mel devagar no pé do juazeiro, sem espalhar com o pé, sem cuspir, sem riso. O mel caiu grosso e foi entrando na terra como se a terra bebesse, e Zeca percebeu que nem formava poça. Sumia. Por isso, ele entendeu. Aquilo não era mel para vender. Era coisa que voltava para o lugar de onde não devia ter saído. Rita, com cuidado, amarrou uma fita clara no cruzeiro, do jeito que o povo fazia quando queria deixar pedido e também respeito. Não era promessa grande, era só um gesto dizendo: a gente aprendeu. Só que na hora que o último fio de mel sumiu no chão, o zumbido aumentou 1 segundo, como se alguém respirasse fundo, e depois apagou, de uma vez como lamparina quando falta óleo. Zeca ficou parado, esperando o resto. Nada veio, nenhuma abelha atacou, nenhuma sombra apareceu. Só um canto de passarinho lá longe, como se o dia tivesse voltado a ser dia. Eles voltaram para casa. E aí foi que viram. A cera na porta e na janela, que antes era teimosa e viva, estava seca, quebradiça como casca velha. Valdemar encostou a ponta do facão e a cera se soltou em placas, caindo no chão feito escama. Por dentro, o ar da casa parecia mais leve, como se alguém tivesse aberto as janelas por dentro do peito. Rita entrou primeiro, com cuidado. Zeca entrou depois e foi direto na mesa. A boca dele ainda tinha a película, mas já não grudava tanto. Ele bebeu água do pote e pela primeira vez em dias não sentiu ferro, sentiu água. Valdemar ficou na porta e falou sem cara de sermão. A mata dá sustento, mas não é feira de graça. Quem pega demais, paga com o que tem por dentro. E o pior pagamento é perder o sossego. Zeca assentiu com a cabeça baixa, não pediu desculpa com barulho, só mudou o jeito. Nos dias seguintes, ele não entrou mais sozinho em Oco Velho, não. Quando foi tirar mel de novo, foi no tempo certo, deixou parte pro enxame. E antes de cortar, falou baixinho como quem conversa com o invisível, com licença. E aquela casa ficou com marca. No batente da porta, onde a cera tinha pegado, ficou uma mancha escura que não saía com água nem com sabão. Rita dizia que era para lembrar. Zeca não discordava. Tem lembrança que é bênção disfarçada, porque mel preto não é presente e a mata cobra devagar. Mas cobra. Agora, se você pensa que só mata fecha a conta, eu lhe digo, tem noite que faz serviço dentro de casa. O próximo causo aconteceu em Pombal, Paraíba, no ano de 1986. E terceiro causo, tem rede que vira armadilha. Dizem que um homem passou a acordar cansado como se trabalhasse dormindo, até entender que nem todo o peso vem das costas. Naquele tempo, Pombal tinha rua de poeira, quintal de cerca baixa e um açude ali perto, daqueles que, quando o vento passava por cima, parecia que a água cochichava. De dia, era só vida correndo, roçado, rede de pesca, panela no fogo. Mas de noite, quando o povo apagava a luz e a casa ficava só com o respiro de quem dorme, tinha canto que não era bom de encarar por muito tempo. O homem desse causo chamava Raimundo No. Pescador de açude, ombro largo, mão calejada, desses que falam pouco e fazem muito. Só que Raimundo tinha um defeito que não é de maldade, é de dureza. Ele guardava tudo para dentro. Tristeza, raiva, saudade, ele amarrava como quem amarra saco de farinha e joga num canto, achando que um dia some. Acontece que, 2 anos antes, ele tinha perdido a filha pequena, Lia,
numa febre que veio ligeira e foi embora levando junto a alegria da casa. A mulher dele não aguentou viver com aquele silêncio e acabou indo embora para a casa de parente, dizendo que não dava para morar onde ninguém falava o nome da menina. Raimundo ficou sozinho, com a casa e com o buraco. E o buraco, quando a gente não olha para ele, vira porta. As primeiras noites foram normais, cansaço de lida, sono pesado, só que, numa segunda-feira, Raimundo acordou como se não tivesse dormido. Parecia que tinha carregado pedra a madrugada inteira. O peito doía, a cabeça latejava e os braços amanheceram moles, sem força de puxar nem a rede. Ele botou a culpa no calor, na água, na idade. Tomou café, foi pro açude, trabalhou mesmo assim. Voltou moído e deitou cedo. No outro dia, acordou pior. E no outro, pior ainda. Aí começou o miúdo estranho. Toda manhã, o pote d'água da cozinha amanhecia com menos água do que Raimundo lembrava ter usado. Não era vazamento, não era rachadura. Era como se alguém bebesse de mansinho durante a noite. Ele olhou o chão, procurou marca de goteira e nada. Só o pote quieto e a água mais baixa. Raimundo não contou para ninguém. Homem teimoso tem vergonha de confessar susto, e susto, quando não ganha palavra, ganha força. Na quarta noite veio o primeiro sinal que não cabia em explicação boa. Raimundo deitou na rede, no mesmo canto de sempre. A casa estava calada, só com o barulho do açude lá fora e o canto de um sapo longe. Ele fechou o olho e, já quase dormindo, sentiu a rede ranger. Não foi ranger de madeira velha, não. Foi como se alguém sentasse devagar no pé da rede, ajeitando o peso com calma. Raimundo abriu o olho num pulo e levantou a cabeça. Não viu ninguém. Acendeu a luz, olhou a casa toda, foi na porta, olhou o terreiro. Nada. Deitou de novo, com o corpo duro. A rede rangeu outra vez, do mesmo jeito. Um peso curto, discreto, como quem encosta e tira. Raimundo levantou de vez, pegou o facão por costume e ficou no meio da sala olhando para o teto de palha. O coração batia feito asa de passarinho preso. Ele falou alto, tentando mandar no medo. Se tem alguém aí, apareça. Ninguém apareceu. Mas o ar da casa ficou diferente. Não ficou frio, não. Ficou pesado, como se a respiração tivesse engrossado. E Raimundo sentiu um cheiro rápido que veio e sumiu. Cheiro de vela apagada e roupa guardada, cheiro que lembrava dia de enterro. No outro dia, ele foi na venda e perguntou por remédio, por chá, por benzimento. Fingiu que era fraqueza do corpo. O dono da venda, velho sabido, só disse: fraqueza do corpo às vezes é do peito. Raimundo voltou com raiva daquele conselho, como se conselho fosse ofensa. Na sexta-feira, já de noite, ele decidiu fazer o que homem orgulhoso faz quando quer provar que manda. Resolveu vigiar o próprio sono. Botou a lamparina no canto, deitou na rede e ficou com o olho aberto, esperando o tal peso. Demorou. O escuro foi ficando mais fundo e o cansaço foi puxando Raimundo como puxa um boi teimoso no laço. A vista dele começou a falhar e o pensamento foi se misturando com lembrança de Lia correndo no quintal, rindo. Foi aí que a rede rangeu. Dessa vez, não foi só um encostar, foi um sentar inteiro, firme, pesado, bem em cima do peito dele. Raimundo tentou se levantar e o corpo não obedeceu, e ele entendeu no susto seco que aquela noite não ia ser só mais uma. Raimundo tentou puxar o ar e não conseguiu direito. Era como se alguém tivesse botado uma mão grande e calma em cima do peito dele e dissesse, sem palavra, fique. A rede rangia debaixo do peso, mas não era peso de gente viva. Era um peso que não se ajeita, não se mexe, só aperta. Ele quis gritar o nome de alguém, mas a voz não saiu. A boca abriu e fechou seca e o som morreu dentro da garganta. Só os olhos dele se mexiam, arregalados, presos no teto de palha. Mas o pior não foi a falta de ar. Foi perceber que a casa inteira parecia estar escutando.
O silêncio não era ausência, era presença. Era como se o escuro tivesse encostado as costas na parede e cruzado os braços, esperando. No canto do teto, onde as ripas se encontravam, uma sombra começou a se formar. Não foi de uma vez, foi devagar, como fumaça que decide descer em vez de subir. Ela se espalhou pela palha, escorrendo num movimento preguiçoso, certo, como se conhecesse o caminho até ele. Porém, não tinha cheiro de queimado. Tinha aquele cheiro triste de vela apagada, pano guardado e um fundo de água parada do açude. Raimundo tentou virar o rosto, mas o pescoço não obedecia. A sombra desceu mais um tanto, e ele sentiu o peso no peito apertar, como se quisesse medir até onde o coração aguentava. Foi então que ele ouviu. Não foi barulho de telha nem estalo de madeira. Foi uma voz pequena, de criança, chamada mansa, bem no ouvido, do jeito que só uma filha chama quando quer colo. Pai! O corpo de Raimundo tentou levantar no susto do amor, mas não levantou. A garganta dele queimou. Os olhos encheram d'água na mesma hora porque aquilo puxava uma saudade que ele tinha enterrado sem reza. E a sombra, como se sentisse o gosto dessa saudade, ficou mais pesada. Por isso, no desespero, ele tentou rezar. Tentou puxar um Pai Nosso que a mãe dele ensinou quando ele era menino. Só que a reza vinha falhada, sem som, só pensamento. E pensamento, quando tá com medo, vira porta destrancada. A sombra desceu até encostar no peito dele. Não tinha forma de mão. Não tinha forma de bicho. Era só um peso vivo, que respirava devagar, apertando e soltando, como se estivesse se alimentando do fôlego dele. Só que no meio desse aperto, Raimundo percebeu uma coisa. A voz que chamava pai não tinha calor, tinha oco, tinha um fundo gelado. Era igual quando a gente escuta alguém chamando na beira do açude e não vê ninguém. E mesmo assim, a gente sente que não deve ir. Ele quis fechar os olhos para não ouvir, mas os olhos não fechavam. A sombra parecia querer que ele visse, e quanto mais ele lutava, mais o peito afundava, mais o ar virava pouco, e a rede rangia como se fosse arrebentar. O escuro ficou grosso, e Raimundo teve uma certeza feia. Aquilo vinha toda noite, pegava um tiquinho do fôlego dele e ia embora antes do dia nascer. Por isso ele acordava quebrado, por isso o pote amanhecia mais vazio. A casa não estava sendo só visitada, estava sendo usada. Quando o primeiro clarão do dia entrou pelas frestas, bem fraquinho, como fio de faca, a sombra começou a subir de volta. Não sumiu correndo, não. Subiu com calma, como quem termina o serviço e se retira sem pressa. O peso no peito afrouxou, o ar entrou de supetão, e Raimundo caiu da rede no chão, tossindo, com o corpo inteiro tremendo. Ele ficou ali um tempo, no barro da sala, respirando como quem volta debaixo d'água. Quando conseguiu se levantar, foi no pote e bebeu água com raiva. A água desceu, mas deixou um amargo, como se a garganta dele tivesse sido raspada por dentro. Naquela manhã ele não foi para o açude. Ficou sentado no batente, olhando para o quintal, com a cabeça baixa, tentando entender o que fazer com aquilo sem virar motivo de riso alheio. Homem sozinho, quando tem medo, vira segredo, só que segredo cresce. Na noite seguinte, Raimundo tentou não dormir. Sentou numa cadeira com o facão no colo, esperando o escuro mostrar a cara. Mas o corpo dele estava fraco demais. O olho pesou. E quando ele deu por si, já estava na rede outra vez. E o peso voltou. Dessa vez, além do aperto, veio um som miúdo, quase nada. Um balançar de rede ao lado, como se uma rede invisível também tivesse sido armada ali e alguém pequeno se deitasse nela. E a voz, bem mansa, bem perto. Pai, vem! Raimundo sentiu o coração se partir onde já estava trincado. E por um instante ele quase foi. Quase entregou o peito para aquilo, só para ouvir mais uma vez a filha chamando. Foi nesse instante que ele entendeu a maldade maior. Não era só medo, era a isca. Era o luto dele sendo usado como caminho. Quando amanheceu, ele procurou ajuda.
E a única pessoa que ele ouviu falar que entendia dessas coisas sem espalhar era uma parteira velha, de mão firme, chamada Dona Anacleta, que morava num canto mais afastado, perto de um pé de umbu. Raimundo botou o chapéu, saiu sem tomar café e foi. E chegou lá com a cara de quem não dorme há muito tempo, mas também com a cara de quem finalmente decidiu parar de fingir. Dona Anacleta recebeu Raimundo sem pressa, como quem já viu muito peito quebrado. Era velha, de mão firme e olho quieto, desses olhos que não se assustam com conversa atravessada. Botou ele sentado num banco baixo, serviu um gole d'água e ficou escutando até o fim, sem interromper, sem fazer cara de espanto. Quando ele terminou, ela disse uma frase só, que entrou nele igual faca em couro molhado. Isso não é sua menina, Raimundo. Isso é sua dor vestida de chamada. Ele abaixou a cabeça, como quem leva pancada e não revida. Tentou justificar, mas a voz era igual. Igual sim, porque a dor sabe imitar o que a gente ama. E o escuro gosta de casa onde ninguém fala o nome do morto. Raimundo engoliu seco. A palavra morto doeu. Ele nunca dizia. Dizia a menina, dizia aquilo, dizia nada. Mas Dona Anacleta não deixou ele fugir pelo silêncio. Você vai fazer 3 coisas e vai fazer certo. Primeiro, hoje você vai falar o nome dela em voz alta, sem vergonha. Segundo, você vai limpar essa casa por dentro e por fora, mas não é varrer poeira não. É varrer o que ficou parado. Terceiro, você vai fechar as frestas do telhado onde o escuro se acostumou a entrar. E vai selar o seu peito também. Ela mandou Raimundo ir buscar sal grosso, um punhado de alecrim do mato e barro novo. Mandou ele voltar para casa e não passar na venda, não conversar com ninguém, só cumprir. Quando chegou, ela já estava lá na porta, como se a estrada tivesse trazido junto. Entrou sem olhar os cantos com medo e foi direto na rede. É aqui que ele senta. Raimundo sentiu o rosto queimar. Eu não sei se é ele. Porém, antes que ele terminasse a frase, a rede rangeu sozinha, um rangido pequeno, curto, como quem responde. Dona Anacleta nem piscou. Sabe sim, ela fez Raimundo tirar a rede do gancho e botar no chão. Espalhou sal no batente da porta, nas janelas, e mandou ele amassar barro, com mais sal, até virar uma massa dura. Com aquilo, ele foi fechando as frestas do telhado por dentro, uma por uma, como quem tapa buraco de cerca para não passar bicho. Depois ela acendeu um tiquinho de brasa num fogareiro e jogou o alecrim. A fumaça subiu branca e forte, cheiro de mato limpo. E Dona Anacleta falou sem levantar a voz. Não é para expulsar com raiva, não. É para lembrar a casa quem manda nela. Aí ela apontou para o pote d'água. E essa água você vai respeitar. Não deixa aberta de noite. E antes de dormir, você derrama o primeiro gole no chão do quintal. Água também carrega coisa. Só que a parte mais difícil ela guardou para o fim. Ela puxou Raimundo para perto do oratório, onde tinha uma santinha pequena e uma vela velha, e mandou ele ajoelhar. Raimundo, duro, resistiu com o corpo. Eu não sei rezar direito. Não é reza que eu quero, é verdade. Ela ficou atrás dele e falou devagar. Diga o nome dela. Raimundo travou. A garganta fechou. Os olhos encheram e ele tentou segurar. Diga. Ele abriu a boca e não saiu som. Tentou de novo e veio, quebrado como pedra rachando. Lia. A casa pareceu ficar mais quieta, não de medo, de escuta. Dona Anacleta continuou. Agora diga o que você nunca disse. E ali o homem grande virou menino por dentro. Eu tinha raiva. Eu tinha raiva de Deus. Eu tinha raiva de mim. Eu enterrei ela e enterrei minha voz junto. Eu deixei a casa virar silêncio. Eu deixei. As palavras saíram em tropeço, mas saíram. E quando saíram, Raimundo desabou num choro que ele guardava há 2 anos. Não era choro bonito, era choro de enxurrada levando barro. Foi nessa hora que a rede, lá no chão, deu um estalo seco, como corda arrebentando sem ninguém tocar.
Raimundo levantou assustado e Dona Anacleta segurou o braço dele. Deixe ir, não corra atrás. Quem se alimenta do que você esconde enfraquece quando você mostra. Naquela noite, Raimundo dormiu. Não dormiu leve, não. Dormiu pesado, mas inteiro. Acordou ainda cansado, só que diferente. O cansaço era de corpo, não de alma sugada. Nos dias seguintes, ele cumpriu tudo. Fechou as frestas, selou o pote, derramou o primeiro gole no quintal e toda a noite acendeu um tiquinho de alecrim. E, principalmente, passou a falar de Lia sem medo, sem se punir por lembrar. Antes, Raimundo vivia com a dor trancada, achando que silêncio era força. Depois, ele entendeu que silêncio demais vira convite. O peso no peito foi rareando, como neblina quando o sol aprende o caminho. A rede parou de ranger sozinha. E o pote d'água amanheceu como deveria amanhecer, quieto no mesmo nível. Dona Anacleta, quando se despediu, deixou só um aviso simples. Saudade é coisa santa, mas luto guardado demais vira fresta. E fresta, meu filho, o escuro agradece. E esse foi o ensino que ficou. Tem assombro que não entra pela porta trancada, entra pela ferida escondida. Agora, para fechar essa rodada de história, eu lhe digo outra regra velha do sertão. Coisa de morto não se toma. O último caos aconteceu em Cabaceiras, Paraíba, no ano de 2009. E o nome dele é Coisa de Morto Não Se Toma. Ele vem buscar. Dizem que um homem guardou um pertence alheio numa gaveta. E depois disso, a casa começou a escutar passo onde não tinha ninguém. Cabaceiras é terra de pedra e vento. Vento que passa assobiando entre as casas, seca que racha o barro e noite que fica bem quieta quando a cerração baixa do nada. Ali, quando alguém se vai, o povo faz o possível para não deixar o morto mal acomodado. Não é medo, não. É cuidado com o que fica pendurado entre um mundo e outro. O homem que morreu nesse causo chamava seu Targino Galdino. Vaqueiro velho, mão calejada, palavra pouca e olhar direito. Targino tinha um costume. Ele não gostava de nada fora do lugar. E de tudo que possuía, tinha uma coisa que era mais dele do que o próprio chapéu. Uma faca de vaqueiro, cabo gasto de tanto uso, bainha bem cuidada, presente do pai. Ele dizia que aquilo não era só ferramenta, era memória. Quem ficou foi a viúva, Dona Severina, mulher de oração mansa, dessas que choram por dentro para não derrubar a casa por fora. No velório, ela botou o marido bem arrumado, como manda o respeito. E perto do caixão, colocou a bainha da faca em cima da mesa, para depois decidir se ia junto, se ia ficar com a família, essas coisas que doem. Só que tinha um cunhado no meio, o Lourival Bitu. Homem de conversa fácil e olho comprido. Chegou com cara de luto, mas por dentro já tinha contado o valor da faca, o tanto que aquilo rendia numa mão errada. Lourival ficou rondando a mesa, puxando assunto, esperando distração. E quando Dona Severina foi para a cozinha ajudar com café e pão, ele fez o que faz quem acha que o mundo é bolso aberto. Pegou a faca e enfiou por baixo do paletó, como quem guarda um segredo. Não foi por necessidade de comer, não. Foi por cobiça mesmo. E cobiça, meu povo, sempre tem pressa. Enterraram seu Targino no cemitério pequeno, de cruz de madeira e chão duro. A tarde estava cinza, com vento frio. Dona Severina foi embora com o coração torto, sentindo que faltava alguma coisa, mas sem entender o quê. Luto deixa a gente sem tino. Na casa, Lourival ficou mais uns dias para ajudar. Ajudar era o que ele dizia. Na verdade, ele queria tempo para sumir com a faca sem ninguém notar. Guardou numa gaveta funda da cômoda da sala, embrulhada num pano, e ainda botou por cima uns papéis, como se papel escondesse culpa. Na primeira noite, nada demais. Só aquela quietude de casa depois de enterro que já assusta por si. Na segunda, veio o primeiro sinal.
O cachorro da casa, um vira-lata velho que seu Targino criava desde pequeno, parou na frente da cômoda e começou a rosnar baixo. Não rosnou para a porta, não rosnou para a janela. Rosnou para a gaveta como se ali tivesse bicho vivo. Lorival deu um chute de leve no chão para espantar o cachorro e também para espantar a própria consciência. Sai daí, peste! O cachorro não saiu. Só recuou um pouco com o rabo entre as pernas e ficou olhando com um medo respeitoso, desses que bicho sente antes de gente. Dona Severina, de dentro do quarto, perguntou: "Que foi isso?" Lorival respondeu rápido para não abrir conversa: "Nada, bicho tá doido." Ele deitou na rede, mas o sono não veio inteiro. E quando pegava no sono, era leve, quebradiço, como telha velha. No meio da madrugada, ele acordou com um som que não combinava com a casa. Um som miúdo, cadenciado, insistente. Tic-tac, tic-tac. Lorival sentou na rede, o ouvido esticado. Não tinha relógio na sala. Seu Targino nunca gostou de relógio batendo. Dizia que o tempo já fazia barulho demais na cabeça do homem. O tic-tac continuou, firme, ocupando tudo, como se viesse de dentro da parede. Lorival levantou, foi até a sala e o som parecia mais perto da cômoda. Ele puxou a gaveta com cuidado. A faca estava lá, embrulhada no pano, e o tic-tac parou na hora. Lorival soltou o ar, rindo sem vontade. Besteira. Foi impressão. Só que quando ele fechou a gaveta, veio outra coisa. Um cheiro úmido, pesado, que não tinha ali antes. Cheiro de terra molhada, de cova recém-aberta. Cheiro de barro vermelho com chuva em cima. Lorival puxou o pano de novo e viu, no cabo da faca, uma manchinha escura como lama fina. Ele passou o dedo, achando que era sujeira antiga. A lama estava fresca. E, naquele mesmo instante do corredor, veio um arrastar baixo, como passo de bota em chão molhado, bem devagar, parando bem na porta da sala. Lorival ficou duro, segurando a faca na mão, sentindo que tinha coisa ali que não era do mundo dele. E no silêncio, bem perto, como quem fala sem abrir a boca, uma voz sem pressa pareceu dizer: "Isso não é seu." Lorival ficou com a faca na mão, parado no meio da sala, sem coragem de olhar para o corredor. A casa toda parecia ter prendido a respiração. Ele forçou a garganta e falou alto, para ver se o som da própria voz espantava o resto. "Isso é invenção da minha cabeça. É cansaço." Mas a frase saiu fraca, sem mando. E o cheiro de terra molhada continuava ali, grosso, feito cova aberta depois da chuva. Ele deu um passo para o corredor e não viu ninguém. Só viu o escuro se juntando nos cantos, como se o breu tivesse mais corpo do que devia. Voltou para a sala e embrulhou a faca de novo, com pressa, como se o pano pudesse calar o que já tinha acordado. Mas, quando ele fechou a gaveta, o tic-tac voltou. Não vinha de relógio nenhum. Vinha de dentro da madeira, de dentro do ar, batendo no ouvido dele por dentro. Lorival puxou a gaveta de supetão. O som parou na hora. Ele sentiu o suor frio descendo nas costas e, para não admitir medo, fez o que homem covarde faz. Decidiu esconder melhor. Se levantou ainda de madrugada, pegou a faca e foi para o quintal. Achou uma lata velha perto do muro, cavou um buraco raso e enterrou ali, embrulhada no pano e numa sacola. Pisou por cima, ajeitou a terra e voltou para a rede sem dizer nada a Dona Severina. Porém, antes de dormir, ele percebeu uma coisa. O cachorro não saiu do lugar. Ficou sentado na porta da sala, olhando fixo para o corredor, com o corpo duro, como se esperasse alguém passar. Na manhã seguinte, Lorival acordou com o gosto de barro na boca. Foi direto para o quintal conferir a lata. A terra estava mexida. Não muito, só o suficiente para mostrar que alguém tinha tocado. Ele cavou com as mãos tremendo. A lata estava vazia. Lorival ficou um tempo com a boca aberta, sem som. Olhou para os lados, procurando pegada. No chão de areia dura tinha marca de sola. Mas não era sola de gente.
Era uma marca comprida, funda, irregular, como se alguém arrastasse bota molhada, sem levantar o pé. Ele entrou correndo e puxou a gaveta da cômoda. A faca estava lá dentro, embrulhada do mesmo jeito, com o pano dobrado direitinho, como se alguém tivesse guardado com cuidado. Lorival sentiu o estômago revirar. O coração batia forte, mas o orgulho ainda tentava arrumar desculpa. Severina deve ter achado e guardou. Só que Dona Severina nem tinha saído do quarto. E quando ela apareceu na porta com a cara cansada de luto, perguntou: Lorival, tu tá mexendo nas coisas de Targino? Ele quase negou por reflexo, mas a voz dele falhou no meio, e falha de voz é confissão de quem não consegue mentir direito. Eu só tô ajeitando. Dona Severina olhou para ele como quem enxerga uma rachadura antiga. Ajeitando o quê? Ele não respondeu. Fez que ia sair, inventar serviço na rua, qualquer coisa para fugir daquele olhar. Só que quando ele passou pela sala, ouviu o som da bainha raspando, como se uma faca fosse puxada e devolvida sem mão. Um raspar miúdo, insistente, vindo de dentro da gaveta. Lorival travou e, num impulso, abriu. A faca estava ali. Só que o cabo, que antes era seco, agora tinha lama fresca nas ranhuras e um fio de terra vermelha escorria devagar, manchando o pano. Dona Severina levou a mão à boca sem gritar, como quem confirma um pressentimento. Misericórdia! Lorival fechou a gaveta com força, como se pudesse trancar o assunto. É sujeira antiga, deve ter ficado do cemitério, do velório, mas nem ele acreditava. Naquela noite, o tic-tac voltou mais cedo, mais alto. A casa inteira parecia bater junto, como se o som tivesse virado coração de madeira. Lorival deitou na rede e ficou olhando para o teto, tentando não piscar. Foi aí que começaram os passos. Não eram passos secos de chão de casa. Eram passos molhados, pesados, devagar, como se viessem de longe e não tivessem pressa de chegar. Passavam pelo corredor, paravam na porta do quarto de Dona Severina, ficavam um instante e seguiam. Quando pararam na porta do quarto onde Lorival estava, ele sentiu o corpo gelar todo, do couro da cabeça até a sola do pé. O tic-tac ficou mais forte, como se batesse dentro do peito dele. E do lado de fora, bem rente à madeira, veio um sopro de voz, baixo, sem raiva, sem ameaça, só certeza. Devolva. Lorival apertou os olhos com força, rezou do jeito errado. Prometeu por dentro o que nunca prometeu. E mesmo assim, o som não foi embora. Só andou de novo, arrastando até a sala. Na manhã seguinte, Lorival amanheceu com a cara amarela, sem coragem de encarar Dona Severina. A mulher, que já tinha chorado o que tinha para chorar, falou firme pela primeira vez desde o enterro. Se você pegou alguma coisa dele, devolva, porque eu prefiro passar vergonha com vivo do que passar medo com morto. Lorival ainda quis endurecer, mas o peito dele já estava pequeno. A cobiça, que antes parecia vantagem, agora parecia um peso amarrado no pescoço. E como se a casa quisesse fechar a conta de vez, quando ele foi abrir a gaveta para pegar a faca e sumir com ela, viu uma coisa que fez a mão dele tremer. Ao lado do pano tinha um punhado de terra vermelha fresquinha, e em cima, bem marcado, o desenho de 2 dedos compridos, como quem acabou de deixar recado. Aí Lorival entendeu que não era só barulho de noite, era visita. Naquela manhã, Lorival não comeu. Não tinha fome que pegasse. A boca dele estava seca e a cabeça parecia cheia de areia. Dona Severina ficou de pé na sala, sem chorar, só com o rosto duro de quem já entendeu o tamanho da falta de respeito. Eu não vou lhe amaldiçoar não, Lorival, mas eu também não vou segurar o que está vindo. Se você tem medo, faça o certo. Ele abriu a gaveta devagar, como se tivesse cobra ali dentro. A faca estava embrulhada no pano, mas o pano agora estava manchado de barro vermelho.
Lourival pegou com a ponta dos dedos, com nojo e culpa misturado, e botou dentro de um saco. Mas, quando ele deu o primeiro passo em direção à porta, o tic-tac voltou, só que diferente. Não batia na casa inteira. Batia perto dele, dentro do ouvido, como se o tempo tivesse virado cobrança pessoal. Dona Severina falou baixo, sem encarar. Leve e devolva, e não faça o morto esperar. Ele saiu com o saco apertado contra o peito e seguiu para o cemitério. Cabaceira estava ventando fino, daqueles ventos que levantam poeira e lembrança ao mesmo tempo. No caminho, Lourival sentia que a rua estava comprida demais, como se o chão esticasse só para ele não chegar logo. Porém, o pior veio quando ele passou perto do portão do cemitério. O cheiro de terra molhada subiu outra vez, fresco, como se tivesse chovido ali e em nenhum outro lugar. E o tic-tac parou, como se dissesse, agora. O coveiro era um homem calado, chamado seu Gumercindo, desses que conversam pouco com vivo e menos ainda com morto. Lourival chegou com a cara pálida e a voz miúda. Eu preciso abrir a cova de Targino Galdino. O coveiro franziu o senho. Isso não se faz assim, não. Lourival tentou puxar dinheiro do bolso, mas a mão não firmou. Aí, ele desistiu de barganha e falou a verdade, do jeito que deu. Eu peguei coisa dele e ele veio buscar. Seu Gumercindo olhou para a cara dele e por um instante pareceu escolher entre a razão e o pressentimento. No fim, pegou a pá. Então vamos logo, que tem erro que apodrece se a gente deixa no tempo. Eles abriram a cova com cuidado. A terra estava úmida demais para um lugar tão seco. Lourival sentiu as pernas fracas, mas ficou ali, porque fugir não adiantava mais. Quando a tampa apareceu, seu Gumercindo fez o sinal da cruz e deixou Lourival chegar. Por isso, pela primeira vez em muitos anos, Lourival abaixou a cabeça como o homem que reconhece que fez pequeno demais. Ele abriu o saco, tirou a faca, e a lâmina brilhava limpa, só que o cabo ainda tinha aquele barro vermelho entocado nas ranhuras, como se tivesse vindo de dentro da própria cova. Ele falou para o corpo, mas era mais para alguma coisa que escutava por trás do mundo. Eu errei, eu peguei o que não era meu, eu devolvo e peço perdão. Só que pedir perdão é fácil quando a boca está com medo. Difícil é encarar a vergonha. Mesmo assim, Lourival botou a faca no lugar onde ela devia estar desde o começo, junto do dono, do jeito que o respeito manda. Acomodou no peito do falecido como quem devolve uma peça que faltava. Na hora em que a faca encostou, um vento passou pelo cemitério e fez as folhas secas rodarem. Não foi vento forte, não. Foi vento certo, como se alguém respirasse aliviado. Seu Gumercindo fechou a cova sem pergunta. Quando terminou, Lourival ficou parado, esperando o resto. Passo, voz, tic-tac, qualquer coisa. Mas o cemitério ficou quieto, do jeito que cemitério deve ficar. Um silêncio de descanso. Ele voltou para casa sem olhar para os lados. Ao entrar na sala de Dona Severina, percebeu a diferença antes de ver. O cachorro estava deitado, com a cabeça no chão, sem rosnar para nada. E dentro da casa não tinha mais aquele peso, nem aquele cheiro de barro molhado. Dona Severina olhou para ele uma vez só. Devolveu? Devolvi. Ela assentiu, como quem fecha uma conta e não quer mais conversa. Lourival pegou o embornal e saiu antes do sol descer. Não pediu café, não pediu bênção, não pediu desculpa para ela, porque tinha coisa que já estava grande demais para a palavra comum. Nos dias que vieram, a casa voltou ao normal. Noite quieta, parede calada, gaveta, só gaveta. Mas ficou uma marca. No fundo da cômoda, onde a faca tinha sido guardada, ficou uma mancha escura que não saía. Dona Severina não limpou com força. Deixou ali como lembrança, para ninguém achar que pode tomar o que é de quem já foi. E Lourival, dizem que nunca mais encostou a mão no que não lhe pertencia. Não por bondade repentina, mas porque aprendeu do jeito que dói. Tem coisa que o mundo não perdoa com conversa, só perdoa com devolução.
Coisa de morto não se toma, porque tem morto que vem buscar, e quando vem, não vem com pressa, vem com certeza. Pois então, minha gente, tá contado. O que aconteceu em Cabaceiras, Paraíba, em 2009, não foi para fazer espetáculo, não. Foi só para lembrar uma regra que os mais velhos já diziam sem alarde. Tem coisa que a gente não toma, nem por precisão, nem por cobiça, porque respeito é cerca que protege a alma da gente. Lourival aprendeu do jeito mais seco: quando a gente pega o que não é nosso, não é só a mão que se suja. O sono é que fica leve, a casa é que estranha, o silêncio é que muda de gosto. E tem cobrança que não vem com grito, vem com presença. Se esse caos lhe cutucou por dentro, me diga aí de qual cidade você está me ouvindo e se na sua terra também existe essa lei antiga de não mexer com o que pertence a quem já foi. Aqui, cada comentário é como lamparina acesa no terreiro. Ajuda a gente a não caminhar sozinho no escuro. Eu vou ficando por aqui, que a noite já está deitada no mundo e amanhã o dia pede trabalho. Que Deus abençoe sua casa, sua família e seu descanso. E que o que é seu fique com você e o que não é passe longe da sua mão. Até a próxima, se Ele quiser.